Hoje foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico a portaria assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, que oficializa, instaura oficialmente o processo administrativo disciplinar e afasta do cargo o juiz Macário de Oliveira Júnior. O processo administrativo e o afastamento do magistrado é para apurar os fatos narrados no relatório da Corregedoria Geral de Justiça, com base nas investigações da Operação Ergástulo, liderada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO. Bom, eu vou ler aqui os principais trechos da portaria assinada pelo presidente do TJPB, Fred Coutinho. O processo apura a existência de possível organização criminosa que estaria favorecendo presos na Penitenciária Regional de Cajazeiras, envolvendo o juiz Macário de Oliveira Júnior, o então diretor da penitenciária, Thales Almeida, 2 advogados e uma médica. De acordo com os autos, os presos buscavam transferências para a unidade prisional da comarca de Cajazeiras, com o intuito de posteriormente serem libertados mediante encaminhamento para tratamento médico, pretensamente acometidos por doenças renais e câncer, com a finalidade de conseguir a prisão domiciliar. Além disso, também poderiam ser beneficiados com a liberdade por meio de remissão de pena via trabalho, estudo ou leitura. Para tanto, eram emitidos atestados, declarações, certidões, supostamente falsos, sobre trabalho, estudo e leitura. As apurações preliminares sinalizam a existência de uma organização criminosa que se vale de estratagemas diversificados para assegurar a liberação antecipada e ilegítima de detentos, especialmente membros de facções criminosas de alta periculosidade e com elevadas penas privativas de liberdade a cumprir. Foram detectadas remissões, em tese, fraudulentas de penas calcadas em atividades educacionais e laborais presumidamente realizadas pelos reclusos quando ainda estavam recolhidos em outras comarcas. No entanto, tais atividades ou não chegaram a ser efetivamente praticadas ou foram sobremaneira infladas em seus registros pelo então diretor da penitenciária e por um advogado, com o intuito de acelerar indevidamente os processos de remissão da pena, progressões de regime prisional e livramentos condicionais, com o objetivo de obter a liberdade de forma fraudulenta, supostamente avalizada e chancelada pelo juiz Macário de Oliveira, segundo as investigações. As liberações eram, em tese, precedidas do pagamento de valores apurados entre R$ 70 mil a R$ 150 mil, cobrados pelos causídicos que atuavam nos feitos. Suscita-se também suposta proximidade entre o magistrado investigado e o então diretor da penitenciária. Está aí, portanto, trechos da portaria do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, que instaura oficialmente o processo administrativo disciplinar e afasta, e principalmente afasta do cargo o juiz Macário de Oliveira Júnior da comarca de Cajazeiras. A defesa do juiz Macário de Oliveira já se manifestou, inclusive, no pleno do TJPB, na semana passada, alegando a inocência do juiz. Vamos ouvir o que disse o advogado Eugênio Gonçalves na defesa do juiz Macário de Oliveira. Senhor presidente, eu peço a palavra pela Associação dos Magistrados da Paraíba, em defesa do doutor Macário. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazer mental. Senhor presidente, egrégio tribunal, neste relato, feito agora há pouco, existe uma verdade inconteste. Há sim, uma organização criminosa. Sim, documentos fraudulentos foram usados em processos de execuções penais. Isso não se discute. Mas, antes de adentrar a análise mais detalhada do caso, eu me vejo obrigado, senhor presidente e eminente relator, a destacar um aspecto formal e em nome e defesa do devido processo legal. Após a defesa, instado que foi pela Corregedoria, apresentar a defesa prévia, como diz a resolução 135 do CNJ, e a defesa prévia está no ID 576-2180. Após isso, no processo em pauta, aportaram mais de 2.000 páginas.
após a defesa preliminar, sem que tenha sido oportunizada manifestação do magistrado sobre estas informações. Esse é o primeiro ponto pelo qual a defesa requer, em respeito ao devido processo legal, que o feito seja retirado de pauta para oportunizar a manifestação sobre essa mais de 2.000 páginas que o juiz não teve oportunidade de se manifestar. E faço isso, senhor presidente e eminente relator, com base na decisão recentíssima, na petição 10846 do Maranhão, onde o ministro Flávio Dino suspendeu o prazo de um processo que envolve um ex-ministro, deputado federal, por conta exatamente de inconsistências no processo. Aqui, a essa petição que me refiro, havia falhas na petição inicial e provas não juntadas pela Polícia Federal. Por isso, o Supremo suspendeu a tramitação do processo até que essas inconsistências fossem sanadas. E aqui, repito, o magistrado não teve a oportunidade de falar sobre essas mais de 2.000 páginas. Caso superada essa preliminar, senhor presidente, senador João Batista, vice-presidente da Corte, a contextura dos fatos não pode ser desconhecida dessa Corte. O magistrado em questão tomou posse na comarca de Cajazeiras pelos idos de 2022. Assumiu noviço, novato, já uma comarca, senador Ricardo, complexa, grande e juiz da VEP. A primeira unidade, a primeira atuação. Querer que o magistrado, nessas circunstâncias, tenha uma expertise, tenha uma, digamos assim, uma maturidade extremada ao ponto de adivinhar que documentos aportados via sistema prisional, que ele detectasse o diódono de mano próprio que aquilo era falso, me parece uma exigência um tanto quanto desmedida, desproporcional à atuação da magistratura. Exigências desse tipo, desse nível, me parece que comprometem e põem em risco a própria atuação do judiciário. Todos passam a ser sujeitos de acusações invectivas, porque não se pode exigir mais do que a função judicante. Tá aí, portanto, pessoal, mais um passo aí nessas investigações. Foi oficializado o afastamento do juiz Macário de Oliveira das suas funções até que se investigue se ele realmente tinha participação nessa organização criminosa que beneficiava presos no presídio regional de Cajazeiras. Nós não conseguimos contato com a defesa do então diretor, ou do ex-diretor do presídio, Thales Almeida. Lembrando que em abril de 2024, uma força-tarefa liderada pelo GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão de prisão preventiva e de medidas cautelares contra alguns suspeitos, entre os quais estavam o então diretor do presídio, Thales Almeida, e também um advogado foi preso. Em junho de 2024, o ministro Antônio Saldanha, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinou a soltura de Thales e do advogado, determinando que a prisão preventiva fosse convertida em medidas cautelares. Tá? E, portanto, esse é o resumo por enquanto. Repetindo, nós não conseguimos o contato da defesa de Thales, mas nossos canais, a TV, o portal está à disposição caso a defesa queira se manifestar.